Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite, né, para fazer parte desse volume especial do Rafa, da Érica e da Rosana, né. Eu sou a Renata e, juntamente com a Vanessa e com a Carla, a gente desenvolveu esse artigo sobre conservação de peixes de riacho, planejamento e políticas públicas, né. Como eu comentei, eu acho que foi na segunda-feira, a gente acabou não abordando, apesar de um capítulo sobre conservação, a gente não abordou os aspectos de impacto, né? A nossa ideia foi sempre foi trabalhar com ferramentas para as políticas públicas, né? Então, aí eu já começo a apresentação já falando dos objetivos desse capítulo, né? Que é apresentar as metodologias que atualmente o Brasil usa para o planejamento de conservação e políticas públicas e dando foco nas espécies de peixes de riacho. Aí a gente estruturou o capítulo com duas abordagens, né? A gente abrangia uma ampla escala, né, que o foco dessa ampla escala são as áreas e os ambientes onde as espécies vivem, né, para o planejamento de áreas importantes para a conservação. E a gente também fez uma abordagem de escala local, né, que o foco é mais em espécies, ou os ambientes, ou os impactos, que são as ações para a conservação. E ambas essas escalas, elas se comunicam, né, elas são interdependentes. Então, a metodologia da ampla escala que a gente focou foi no planejamento sistemático para a conservação, né? Essa foi uma metodologia que surgiu no ano de 2000, e o grande avanço dessa metodologia foi incluir os critérios socioeconômicos, né? E fazer a relação custo-benefício dessas áreas, né? E para isso, para trabalhar com planejamento sistemático mais um tempo, só voltando um pouquinho, o planejamento sistemático, ele foi originalmente criado para ecossistema terrestre e marinho, como a Vanessa já comentou, né? Só que nos últimos 10 anos, houve uma adaptação dessa ferramenta para começar a trabalhar também para incluir as dimensões de conectividade dos ecossistemas aquáticos, né? O Brejão explicou muito bem como é que eram essas dimensões no capítulo de paisagem, e a gente também colocou, então, a gente tem que considerar isso uma sobreposição, e essas ferramentas estão sendo incorporadas no planejamento, né? Então, hoje em dia, a gente tem tanto os princípios do planejamento sistemático, quanto os algoritmos já estão incorporando essa conectividade. Então, o tipo de informação que a gente usa para esse tipo de planejamento, nessa escala maior, são informações espacializadas, né? Que podem ser informação das espécies, né? Como a gente acabou de discutir agora, latitude e longitude, pontos de ocorrência da espécie, que pode entrar direto na priorização espacial, ou também a gente pode usar a área de distribuição das espécies, né, em formatos de shapefile ou raster. Eu vou detalhar um pouquinho mais isso daqui mais para frente. Quando a gente não tem informação sobre as espécies, acaba usando ambientes como um proxy para as espécies, né? Então, algum tipo de paisagem, também informação espacializada como shapefiles, polígonos e rasters, né? Ou fitofisionomias. E as variáveis que podem ser variáveis de impacto, empreendimento, ou de socioeconômico para relação socioeconômica e custo-benefício. Sobre os dados de distribuição de espécies, né, existem duas formas mais utilizadas para obter informação sobre a distribuição das espécies, né. Um deles é o mínimo polígono convexo, que é um método que a IUCN usa, né, eu consigo aqui? A gente plota as ocorrências das espécies, né, os pontos de ocorrência da espécie no mapa, e você acaba desenhando um polígono entre os pontos mais extremos dessa ocorrência. E assim você tem a área de ocorrência dessa espécie. E um outro método também que a gente pode usar para obter informação sobre a distribuição da espécie são os modelos de nicho ecológico, né?
No capítulo, a gente não abordou muito a fundo esse assunto dos modelos, né? A gente divide ele em pré-modelagem em 3 etapas, né? Pré-modelagem, modelagem, pós-modelagem, e cada uma dessas etapas tem alguns passos. A gente fala rapidamente desses passos, mas não de forma detalhada. Existe uma vasta literatura sobre isso, a gente cita vários trabalhos sobre isso, mas aí a gente usa ele como modelo também, que está sendo mais recentemente utilizado, mais na academia do que para os tomadores de decisão, porque é uma metodologia um pouco mais difícil, assim, para obter informação, né? E, dentro disso, então, como é que a gente usa as informações no planejamento sistemático? Como será, mais ou menos, funciona a ferramenta? De uma maneira bem resumida, a gente primeiro define os objetivos de conservação, quais são os objetivos que se quer atingir, né, na priorização para a conservação. A gente usa os conjuntos de dados, né, de custos monetários e socioeconômicos associado aos conjuntos de informação de conservação, né, e usa um algoritmo para priorização espacial. Existem vários algoritmos hoje na literatura, e alguns deles já incluem os ambientes de ecossistemas de água doce, né? E no final você tem um plano de conservação. O que seria exatamente esse plano de conservação? Esse plano, aqui eu coloquei ele como exemplo, é um mapa de áreas prioritárias para conservação. Então, aqui, esse mapa eu coloquei mais para ilustrar que foi uma priorização espacial que foi feita com 83 espécies de peixes de riacho da Amazônia, né? E aqui a gente consegue, as áreas mais em vermelho são as áreas prioritárias para a conservação dessas espécies. E nesse caso, a gente sobrepôs esse mapa de priorização espacial com a rede de áreas protegidas da Amazônia, para justamente, nesse artigo, a gente discute a falta a lacuna, né, de proteção dessas espécies pelas áreas protegidas, né. E também, esse trabalho, até então, foi o único trabalho que usa essa abordagem com peixes de riacho nessa escala de priorização espacial. Vale considerar também que a priorização espacial não precisa necessariamente ser feita com uma escala bacia amazônica, por exemplo. Você pode usar escalas de paisagem, bacias, subbacias, para se trabalhar com essa metodologia. E na escala local, a gente tem os planos de ação nacional para a conservação das espécies ameaçadas, né? Esses planos de ação, eles são um dos resultados, né, das avaliações das espécies que o governo brasileiro tem feito regularmente, né? E ele foca, o objetivo geral dele, do plano, é melhorar o estado de conservação das espécies ou reduzir as principais ameaças, né? Um outro plano também é o plano de redução de impacto, daí esse foca mais nos impactos na questão ambiental, né? Então, é para reduzir os impactos ambientais de grandes obras e empreendimentos. No Brasil, a gente tem atualmente algumas ações sendo feitas do Ministério do Meio Ambiente, CNBio e IBAMA, né? Então, recentemente foi feita a atualização das áreas prioritárias para a conservação dos biomas brasileiros, né? E no qual finalmente incluiu os ambientes aquáticos e espécies de água doce. Isso são espécies de água doce de peixes, outras espécies de água doce também, não só de riachos, como de rio também. Mas foi a primeira vez que finalmente houveram grupos de especialistas de espécies de água doce para entrar na priorização. E na escala local, já tem em andamento o PRIM, da Infraestruturas Viárias Terrestres, né, sobre a biodiversidade, e nele conta com a distribuição de algumas espécies de peixe de água doce, como a família Rivulide, que pode ser amplamente impactada por essas estruturas, né, e atualmente há 8 planos de ação que consideram os peixes de água doce como alvo para a conservação. Essa figura mostra isso, quais são os planos de ação que englobam o número, né, de espécies que são englobadas dentro dos planos de ação. Segundo a última lista de espécies ameaçadas de peixes no Brasil, né,
a gente tem como 311 espécies de peixes continentais ameaçados, e 298 espécies estão contempladas com planos de ação para essas espécies, né? Tá. Problemas técnicos, mas vocês estão me ouvindo melhor agora? Então tá bom. Bom, para finalizar, o que a gente espera com esse capítulo, né? Inspirar as pessoas a trabalharem com isso. Então, nos últimos anos, a gente viu que houve um grande avanço nessas metodologias que originalmente foram todas pensadas e criadas para o ecossistema terrestre, mas elas estão começando, as pessoas estão começando a olhar melhor, com mais cuidado para o ecossistema de água doce, né? Então, está havendo adaptações, essas metodologias estão melhorando, então a gente acredita que daqui para frente as coisas vão melhorar para o ecossistema de água doce, né? E a gente também, apesar de toda a problemática que a gente viu de informação, que falta muita coisa ainda para a gente saber e entender sobre os peixes de riacho, as informações estão melhorando. A gente tem informações que estão sendo disponibilizadas, a gente tem informações que estão, basta ver como é que foi o capítulo, o livro, a primeira versão do livro e agora, o quanto a gente avançou nisso, né? E a gente precisa usar essa informação para direcionar as ações para a conservação. E aí, então, muito obrigada e os agradecimentos às nossas instituições e projetos parceiros.